A Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Olá, graça e paz, sou o apóstolo Miguel Ângelo. A minha saudação aos eleitos de Deus, às pedras que vivem, aos eleitos segundo a prognose, segundo uma decisão soberana do Senhor. A Bíblia chama a minha amada igreja, a minha noiva, os meus filhos, os meus eleitos. Minha saudação também àqueles que, não sabendo que são parte de um plano perfeito de Deus, mas porque são ovelhas, seguirão ouvindo a nossa programação. Como foi o seu domingo? Tudo legal? Como é que está sendo, ou como estão sendo estes dias em que tantas más notícias estão aí batendo na mídia? Todos os dias vem uma enxurrada de problemas do governo central, do Brasília, para as nossas vidas. Você não pode dar ouvidos à voz dos homens. A razão por que eu estou aqui, num canal de televisão, em estações de rádio, no satélite, é exatamente para motivar a sua vida, encorajar você a voltar a mente e o coração para os princípios que Deus determinou, as promessas que Deus deixou e para a vontade de Deus, que é boa, é perfeita e, diz a Bíblia, é agradável. Vamos conversar um pouquinho nesse dia? Olha, a Bíblia diz que todos os nossos dias, todos, foram escritos no livro da vida. O Senhor registrou cada dia, cada parte das nossas vidas, do início ao fim da nossa vida. Nós não somos um acaso, não somos apenas o resultado de uma relação entre nossos pais. Nós somos parte de um plano escrito e determinado por Deus quando sequer a nossa vida física existia. Assim, o salmista no Salmo 139 diz isso, olha só, versículos 15 e 16. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto foi formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância inenforme, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, Senhor, são os teus pensamentos. Então, eu gosto muito desta palavra, porque às vezes as pessoas pensam que estão nesta terra por um mero acaso, porque papai e mamãe se relacionaram. Então a vida assim, só por um acaso, não tem qualquer valor, qualquer expressão, qualquer significado. Agora, saber que estamos aqui por um plano perfeito de Deus, por uma soberana determinação, e que Deus escreveu todos, quando nenhum deles havia. Então, a primeira coisa que isto traz ao meu coração é uma classe de segurança por saber que eu existo pela vontade do Senhor. Isso é maravilhoso. Então, saber que os meus dias todos já estão escritos, que Deus conhece o princípio, o meio e o fim da minha vida, a história toda, o filme todo da minha vida, é maravilhoso. Então, pense comigo, por favor. Cada decepção, cada desafio, cada perda, isto é parte de uma história. Ora, ouça isto, a nossa história, não importa o filme que você está vivendo, altos e baixos, problemas, vicissitudes, ela sempre termina em uma história de vida vitoriosa. Pastor, o final da minha vida qual é? É o destino que Deus lhe deu. Você não pode parar
em cada obstáculo que você confronta e se depara na tua vida. Você não pode parar. Você tem que continuar caminhando. Então, não concentra a sua vida naquilo que não deu certo. Não fique lamentando, lambendo feridas dos seus erros do passado. Não perca as oportunidades que começarão a surgir a partir de agora na sua vida. Mas, apóstolo, fracassou o meu casamento. Pode estar dizendo alguém. É verdade. Na nossa sociedade, em cada 100 casamentos, hoje, mais de 50 fracassam. Você sabe por quê? Porque as pessoas pensam que o casamento é apenas para ficarmos juntos, para ter relação sexual, para ter uma justificativa perante a família. Mas casamento é muito mais do que isso. É um plano perfeito de Deus. E quando as pessoas são luz com luz, quando as pessoas são da mesma fé, quando as pessoas têm a aprovação das duas famílias, quando as pessoas têm a aprovação da igreja e quando as pessoas consultam a opinião da liderança da igreja, seja a que for, estão estabelecidas as 5 regras que levam à vida vitoriosa de um casamento. Mas misturar trevas com luz não dá certo. Nem um evangélico cristão pode casar com um profano, nem o profano deve casar com uma pessoa da luz. Não dá certo. Luz com luz. Pastor, e a questão do casamento colorido? Não existe isto aqui à luz da Bíblia. Deus fez o casamento entre um homem e uma mulher. Desde o início, Deus fez Adão e Eva. E disse, vocês agora vão se juntar, vão procriar, vão se multiplicar. Não existe multiplicação entre 2 homens ou entre 2 mulheres. Se isto fosse uma aprovação de Deus, a humanidade não chegaria a ter 7 bilhões e meio de pessoas que vivem hoje sobre a Terra. Então, essas alternativas que o ser humano criou, que o inimigo criou, na realidade, é uma tentativa de invalidar o plano perfeito que Deus estabeleceu para o casamento. Pastor, mas eu perdi um emprego. Como é que eu vou fazer? Eu acredito, eu creio, por experiência da igreja, que há um caminho novo, há uma porta nova. Agora, você não pode ficar preso ao seu passado. Se houve fracasso, derrota, quebra no passado, há um capítulo novo na sua história de vida com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu tenho que lhe ensinar isto, por quê? Porque quando você não vê realizações na sua vida, quando você não vê luz no seu túnel escuro, quando você não vê perspectivas, e deixe-me dizer, as coisas estarão cada vez piores no nosso país, até 2019, 2020, não há como alavancar a economia que teve um retrocesso de 40 anos, amado, em 2 ou 3 anos. Nós vamos lá para 19, para 20, quando começará isto, se houver uma forma perfeita de se administrar o país, é que o Brasil começará a erguer a cabeça. Então eu não posso ficar amarrado ao que está se passando, eu tenho que buscar a alternativa, o caminho, a verdade e a vida, para que eu não me deixe pisar e humilhar pelas circunstâncias que o nosso país está vivendo. A Bíblia diz que em vez de vergonha, dupla honra. Que Deus restitui os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Então, meu amado, não deixe que a amargura de você olhar e dizer, puxa, já fomos um país tão bom, o dólar estava baixo, nós nos equiparávamos às potências mundiais, éramos reconhecidos pelo mundo todo, hoje até o crédito internacional nos foi cortado.
Não há para pagar aposentados, não há para o hospital, não há para a escola, não há para isso, não há para aquilo, mas houve para outras coisas que você sabe que não são a minha função de revelá-las. Agora, a tendência é você dizer, puxa, estou amargurado. E quando você deixa criar raízes de amargura, isso é muito problemático. Olha, o apóstolo São Paulo ensinou a igreja dos hebreus, que eram os judeus convertidos à graça de Deus, ele deixou aqui umas expressões muito importantes. Diz aqui no capítulo 12, versículo 15. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Quer dizer que a Bíblia deixa claro que se eu me separar da graça, raiz de amargura começa a brotar. Porque a graça me faz acreditar, me faz não mudar a minha confissão. Acordo de manhã e durmo à noite em perfeita vitória. Mas se eu me aparto desta graça e vou buscar na lei, e vou buscar na feitiçaria, e vou buscar nos trabalhos de gongá, e catulo a minha língua, o alto da cabeça, os braços, e se eu vou colocar a minha fidelidade num espírito de ocultismo ou de idolatria, a Bíblia diz que eu estou me separando da graça de Deus. E aí começa a raiz de amargura a brotar. A pessoa fica amarga, ela fica desapontada, ela lamuria, ela murmura, e as coisas deixam de ter sentido na vida. Então ele disse, você se separa da graça, a raiz da amargura brota, perturba, e depois muitos sejam contaminados. Veja, esta é a contaminação do Brasil. O Brasil está contaminado por uma amargura de ver o retrocesso econômico 42 anos, o parque industrial automobilístico, voltamos lá atrás, 39% menos de vendas, 23% menos de fabricação de carros, a indústria naval parada, a indústria paradas, 82 mil lojas fecharam as suas portas neste ano, em um ano. Isto pode deixar a pessoa amargurada, começa a brotar, amargura o marido, amargura a esposa, os filhos, os colegas, os amigos, e às tantas a pessoa perde o sentido da vida. Por isso Paulo diz, nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Então, ora não tende chegado ao fogo palpável e ardente, à escuridão, às trevas e à tempestade, e ao clangor da trombeta e ao som de palavras tais que quantos ouviram suplicaram que não se lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Então, nós vivemos exatamente isto no nosso país hoje. Povo decepcionado, povo amargurado, raiz de amargura. Alguém do governo vai na televisão, é panelaço por todo lado, porque se prometeu tanta coisa, se acreditou tanto, e hoje a vida não tem mais sentido para tanta gente. Porque um chefe de família que chega ao final do dia e não tem o que dar de comer aos seus filhos, amado, é terrível. Uma pessoa que tem um acidente e anda de hospital em hospital, uma pessoa que espera o seu salário no final do mês e não recebe, a vida perde o sentido. É por isso que Deus nos colocou aqui neste canal de televisão, de rádio, satélite, para lhe dizer que as coisas vão fazer sentido, sim, se Jesus for o Senhor. Em Cristo não há crise, amado. Em Cristo não há vergonha, não há humilhação, não há limitações. Então, pastor, mas eu acho que o sofrimento que eu tenho
É o karma da minha família. Você chama de karma, a Bíblia chama de maldição. Mas Deus pode fazer com que a maldição se transforme em bênção. Então, talvez você esteja sofrendo tribulações. Talvez a tua vida tenha sido uma perda atrás de perda. Parece que foi um furacão que bateu na tua vida. E agora você está revoltado, não é? Então reaja com fé. Não se revolte, não se amargure. Não deixe o espírito de amargura limitar a sua vida. Não aceite um fardo pesado como resultado desse tal de karma que você me disse há pouco. Pastor, então, o que eu tenho que fazer? Escolher a vida. Escolher Jesus Cristo. Ele diz, conhecereis a verdade vos libertará. Pastor, mas um filho meu buscou um outro caminho. Está tudo desencontrado na família. O filho se recusa a falar com os pais. Ouça, há um capítulo de restauração batendo na tua porta. Acredite. Acredite que para todas essas situações que eu coloquei, há uma palavra que muda tudo, chama-se milagre. Milagre. Milagre não é para os ingênuos, fantasiosos ou emotivos. Milagre é a manifestação de Deus na vida daquele que diz, Senhor, opera em mim. Então, o que ficou para trás não é de longe o que Deus tem preparado e que está diante da sua vida. Nada é por um acaso, amado. Nada chega à nossa vida com o intuito de nos destruir. Começamos lendo a Bíblia Sagrada no Salmo 139, que diz, todos os dias estão escritos. Então Deus sabia. Os dramas, o ioiô da vida, um dia lá em cima, um dia lá embaixo. Então, tudo isto não é para nos destruir, é para nos fortalecer, é para construir o nosso caráter, é para dar garra à vida, é para cumprir o destino que Deus nos deu nesta terra. Por isso que eu engrandeço ao Senhor, eu louvo a Deus, a cada dia que eu acordo e digo, Senhor, eu vim de um país destruído pela guerra, arrancaram as minhas raízes lá em Angola, arrancaram a minha família, arrancaram os nossos bens trabalhados pelos meus pais durante tantos anos. A riqueza se foi. Mas os portugueses têm um ditado muito interessante. Ele diz assim, vão-se os anéis, ficam os dedos. E é verdade. Você pode recomeçar a sua vida em qualquer momento. Qualquer momento. Se você tem fé em Jesus Cristo, se você é audaz, determinado, se você acreditar no plano de Deus, se você não se deixar enraizar por espírito de amargura, de murmuração, se você disser, eu não nasci para ser vítima, eu não nasci para ser pequeno, para ser apoucado, diminuído, invalidado. Eu nasci para ser cabeça, para estar por cima, para vencer. Se você tem esta postura na vida e você se une à Igreja de Jesus Cristo, porque não pense você que é possível alguém ter essa força toda sozinho. Ninguém é Hércules sozinho. É o poder de Deus que opera em nós. Mas a determinação, Deus não a toma por mim. A decisão, Deus não diz, Miguel, eu vou tomar uma decisão por você. Ele já tomou a decisão. Ele já foi à cruz do Calvário, morreu, derramou sangue, foi levado ao túmulo, ressuscitou, está vivo, governa as nações com vara de ferro, predestinou em amor, chamou, justificou, glorificou. A parte dele está feita. E perfeita. Completa. Irretocável. 100% correta. Pastor, agora o que eu tenho que fazer para
me beneficiar dos planos, das promessas tão boas que a Bíblia tem, mais de 7.000, entregar a vida a Jesus. Reconhecê-lo como Senhor e Salvador, romper com o mundo, fazer a sua parte de vir à igreja. Amado, você não tem força para ir a um Maracanã 2, 3, 4 horas no jogo de futebol. Você não teve forças para ir a um carnaval e ficar bailando e sacudindo o esqueleto horas e horas e horas. Você não teve forças para tudo na vida, por que razão não tem para Deus? Ah, mas a igreja é longe. Que nada. Nada. Eu ia de cadeira de rodas, de ônibus, em Portugal, com 0 graus de temperatura, amado. Eu não faltava um culto. Eu tenho quase 40 anos de vida com Deus. Nunca eu abdiquei. Eu coloquei a mão no arado e segui. E sei que eu estou combatendo o bom combate, estou guardando a minha fé e um dia completarei a minha carreira, porque os meus dias foram escritos por Deus, quando nenhum deles havia ainda. Pastor, mas é muito fácil dizer isso tudo quando está sentado dentro de um estúdio. Uau, momento. Vai, não pense que a minha vida é fácil. Mas o Deus que tirou o fardo das minhas costas é o mesmo que está te dizendo agora, entrega a tua vida. Vamos orar? Vamos orar. Senhor, este homem passou realmente as passas do Algarve. Esta mulher tem sofrido muito. Este jovem nunca foi amado pelos seus pais. Esta pessoa é um prisioneiro de droga. E precisam de ver o Senhor agir. Já experimentaram tudo. Já andaram nos caminhos mais escusos e escuros das trevas espirituais. Agora chegou a vez do verdadeiro Deus. Opera um milagre, Pai. Cura esta pessoa, liberta esta pessoa, transforma, abre uma porta, prova que Tu existes. Prova agora, Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro a Tua cura. Os Teus olhos se abram. Cego veja. Paralítico ande. O coxo salte. Esta pessoa numa cama, levante-se agora em nome de Jesus. Não serás operado por homens. O Senhor te opera agora. Não amputarás esse membro. Não precisarás de colocar stentes no coração. Não farás polo de safena. Não usarás quimioterapia, nem radioterapia, nem hormonoterapia. O Senhor te cura agora do alto da cabeça à planta dos pés. Em nome de Jesus. Diga comigo amém, amém e amém. Graças a Deus. Eu creio. Hoje é segunda-feira, logo à noite, poderoso ministério de oração e intercessão. Pastor André e pastora Cristiane e um grupo de homens e mulheres de Deus, pastores e bispos que amam a vida de oração. Uma grande chance de ver Deus agir. Amanhã, 10 da manhã, Bispo Daniel, escola de capacitação da igreja. E quarta-feira que vem, eu quero tirar muitas pessoas do vale da sombra da morte por causa da murmuração. Quero arrancar muitas pessoas da doença, da invalidez que estabeleceram na sua vida vis-a-vis o fato de que a murmuração é a feitiçaria no meio cristão e que impede as pessoas de viverem e serem felizes e de verem Deus agir. Então venha estar conosco. Você precisa de ouvir o Espírito falar. Deus quer dar uma mudança 180 graus, você sabe? Você está indo para lá, Deus diz, opa, é para cá. 180 graus. Não é 360. 360 é andar às voltas, como anda o siri e o caranguejo. É 180 graus para você sair do deserto, da quebra, da falência, da inapetência, para viver o oásis de Deus. Creia nisto. Nosso telefone é 30 17 90 90. Os que me ligarem vão ganhar o livro Você é um dos Nossos. O livro de doutrinas é um presente que eu tenho para aqueles que amam a Deus e a programação do Evangelho. Muito obrigado a você
que é parte da Cristo Vive, que dá o suporte para termos programações no mundo todo. Obrigado por seus dízimos e suas ofertas, bem-aja. Obrigado a você que vai ligar agora, vai dizer, eu quero também ser um colaborador, um cooperador com a minha generosidade, para que esta igreja impacte milhares de pessoas no Rio, no Brasil e no mundo. Muito obrigado àqueles que estão nos ligando, àqueles que vão ligar, e obrigado a você que é parte deste apostolado. Eu volto amanhã, sou o apóstolo Miguel Ângelo, é meu nome, minha amada esposa Bispo Roxana, nossa equipe de televisão completa, você que está lá do outro lado, veja o que esta oração que mandamos agora pela mão do profeta vai impactar a sua vida. Estás sarado para sempre, em nome de Jesus. Graça e paz, para a glória do Senhor. Leve a Cristo Vive com você no seu smartphone ou tablet. Fotos, mensagens, informações e a nossa rádio e TV web 24 horas online. Assista nossos cultos com transmissão ao vivo. Cristo Vive com você em qualquer lugar. Disponível para baixar nas lojas de aplicativos iOS e Android. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, 9 e 18 horas, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive, Rua Maricá 320, Campinho, próximo à Praça Seca, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga sua família. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.